trabalhando nesse computer. Tá. Show. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Tá, tranquilo. Bom, semana passada eu ia falar, aí eu me atrapalhei, não vou falar um pouco, me atrapalhei bastante, porque eu ia falar sobre React Lifecycle. Aí eu fui estudar isso e comecei a estudar outras coisas relacionadas. E aí na terça-feira eu ainda não tinha decidido bem o tema. E aí eu tive que fazer hora extra até as 11 da noite e eu acabei me atrapalhando e não rolou para a semana passada. Aí essa semana, para não ficar pipocando muito, e era um assunto também que eu tinha visto no TDC desse ano lá em Floripa, que é CSS Custom Properties, eu resolvi falar sobre isso. Eu estou estudando a respeito, o assunto ainda não tenho consciência de tudo. Até teve umas 2 lâminas que eu estava meio inseguro aqui, eu até mostrei pro Chalaço e falei que era melhor para eu tirar. Eu tirei elas porque não valia a pena eu falar se eu não tivesse seguro do que eu estava falando, mas durante a apresentação aí, se vocês quiserem acrescentar ou ver que eu estou falando alguma bobagem, tranquilo, porque o intuito é compartilhar e ir melhorando aí o aprendizado. Mas enfim, eu escolhi o tema CSS Custom Properties. Deixa eu passar aqui. Não sei como é que passa. Aí, tá. Primeiramente, eu queria falar dos pré-processadores que a gente tem utilizado bastante. Aqui na empresa, eu acho que eu nem lembro de ter pegado um projeto que use LESS, mas o LESS é bastante usado em alguns lugares. Mas a gente usa bastante o SAS, né? E aí a gente usa geralmente para armazenar as cores, preferência de fonte, detalhes de layout, mixin e etc, que vocês já estão bem acostumados, porque eu acho que todos os projetos praticamente usam pré-processador. No entanto, eles têm algumas limitações, que a gente não pode mudar as variáveis dinamicamente, elas não podem ser lidas ou alteradas por JavaScript, e elas não estão, de certa forma, conectadas à estrutura do DOM. Por exemplo, a gente não vai inspecionar lá a página e vai estar as variáveis lá, porque elas é um pré-processador. Depois que builda, já era. Aí, nesses pontos que ela deixa uns gaps, umas falhas, digamos assim, a gente entra com Custom Properties, que não é algo totalmente novo, mas ainda está sendo implementado em alguns navegadores. Mais no final eu vou mostrar o suporte, mas que abre uns novos horizontes e umas novas possibilidades para a gente durante o desenvolvimento de uma página e de componentes UI. Então, primeiro aqui eu vou dar um overview assim, mais básico, das coisas mais básicas. No SES a gente cria uma variável e a gente usa o cifrão ali, que é o padrãozinho deles. No LES a gente usa o arroba. E criando uma variável com CSS, que são essas variáveis customizadas, a gente usa esse hífen e bota o nome da nossa variável, e quando a gente for utilizar ela numa propriedade, a gente vai englobar com um var e abre e fecha parênteses. Esse root aí que está aí é a raiz, é quando a gente quer declarar uma variável global. Também a gente tem a possibilidade de passar um fallback. No caso aqui, nesse exemplo, a gente está passando um margem, o valor do box margin, mas o box margin não está especificado em nenhum lugar. Então a gente está passando um fallback que seria 10 pixels. Se o box margin não estiver definido, a gente vai usar 10 pixels. Aí aqui já vem uma outra coisa interessante que eu achei, que são as operações. No caso, a gente pode usar o calc ali para fazer os cálculos baseado na nossa variável em cima de outras variáveis também, tipo, para dar o valor para outras variáveis. E o legal disso é que quando a gente manipular, por exemplo, nessa imagem à esquerda, o indent size ali, com JavaScript ou até com Media Query, a gente vai... Toda vez que ele mudar o valor do index size com Media Query ou com JavaScript, esses calc aí vão recalcular essas outras variáveis. Então, toda a página vai se adaptar. Também aqui à direita a gente tem um exemplo de como não usar as custom properties, as variáveis CSS, que seria nesse padding aqui do box, o primeiro. Desse jeito aqui não funciona. E abaixo ali usando do jeito certinho, calculando e multiplicando por um pixel. Tentei exemplificar ao máximo também, porque é uma das formas que no aprendizado assim, me ajuda bastante assim, com esses exemplos. Bom, em relação a escopo, o CSS que a gente está acostumado, ele tem 2 tipos de variável, local e global, assim como o JavaScript.
E uma variável global ela pode ser declarada fora de qualquer seletor ou construção, por exemplo, o mixin. Caso contrário, a variável local. Assim como está no exemplo ali em cima. O escopo das variáveis depende totalmente da estrutura do código. Então, tipo, a closure ali tem acesso ao enclosing var, variável ali no caso, porque ele está dentro do enclosing. Já no CSS Properties, as propriedades personalizadas são herdadas por padrão e, como outras propriedades CSS, elas são herdadas em cascata. Então, aqui nesse exemplo, com HTML no lado esquerdo e o CSS no lado direito, a gente vê que a div closure está dentro da div enclosing. Então, aqui no CSS, ela vai poder usar, aqui bem no cantinho da imagem da direita aqui, ela está usando o enclosing var que foi declarado ali na classe enclosing. Porque o closure está dentro do enclosing lá no HTML, então ele está herdando em cascata essas variáveis. Isso é uma coisa bem legal em relação ao escopo e diferente entre o SES, os pré-processadores, e o CSS Custom Properties. As principais diferenças, eu destaquei algumas outras aqui. Se você reatribuir o valor de uma propriedade personalizada, o navegador recalculará todas as variáveis e as expressões calc onde elas são aplicadas. Isso daí eu já tinha citado ali atrás, quando a gente estava falando daquele init size, mas aqui nesse exemplo também, se eu declarei lá atrás um closure var 30 pixel e eu usei no calc ali do font size, se eu declarar mais adiante 50 pixel para aquela variável, ele vai recalcular aquele font size. Uma coisa que no SES, por exemplo, não acontece. Tipo, depois de estar computado lá, se tu tiver uma declaração posterior, não vai trocar lá para ti no font size, nesse exemplo, no caso. Os pré-processadores não estão cientes da estrutura do DOM, porque eles estão lá no nosso código de produção, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de como funciona o CSS, essas variáveis CSS. Por exemplo, se eu tivesse uma div que ela tem a classe default, mas tem a classe highlighted também. Então, eu posso botar para ela um font size, passar como primeiro parâmetro o highlight size. Se ele tiver aquela classe, ele vai ter acesso àquela propriedade e vai passar de valor. Senão, ele vai passar o nosso fallback ali, que é o default size. Algumas dicas, e essas eu me baseei muito num vídeo muito bom, que depois eu posso até passar o link junto quando eu for mandar o e-mail da talk. Mas é um link de um cara lá do americano, falando sobre isso. Tá, tipo, um bom hábito é sempre mudar o valor e não a variável. Então, o que seria isso? Tipo, aqui eu botei no Sublime. A esquerda aqui é um exemplo em que o cara muda a variável. Então, ele bota um font size small, define um font size small e um font size large. E ele vai passar, de acordo com a media query ali, ele vai passar ou um ou outro. E aqui à direita a gente tem um código muito mais limpo, em que o cara define o valor default do exemplo font size ali, muda de acordo com a media query, e ele só aplica uma vez no font size, aqui embaixo, na imagem da direita. Outra dica que o cara fala é, se isso muda, isso é uma variável, então o que for mudado entre as media queries deve se tornar uma variável. E são boas práticas para deixar o código mais limpo, depois mais vistoso. E as media queries devem mudar apenas custom properties. Está meio relacionado isso daí, acho que aqui eu não trouxe exemplo disso, mas deixa eu ver aqui. Basicamente aqui na imagem da direita ele está fazendo isso, ela está trocando as custom properties, mas na classe .example ali o font size está com a mesma variável. E aí, tu começando a praticar isso e fazendo isso no teu código, começa a conseguir separar muito bem o que é lógica do design
e quando vem algumas solicitações para trocar, para mexer em qualquer coisa de pixel, lá vai estar se tu quiser até separar em arquivos diferentes, tal, tipo, vai ficar muito mais fácil até para alguma pessoa leiga olhar teu código e entender o que está mudando, ainda mais se as tuas variáveis tiverem nomes claros sobre o que elas estão afetando. Aí entra uma parte meio chata, que é sempre chata, na verdade, quando a gente vai ver uma coisa nova, porque tem que ver o suporte e, no momento, o IE11 ainda está nos quebrando. Então, aqui para a empresa, ainda acho que não seria viável usar para nenhum projeto o CSS Custom Properties, mas é uma coisa que, em breve, eu acho que eles devem estar arrumando. E aqui eu peguei um vídeo de 1 minuto. Deixa eu compartilhar aqui. É em inglês, mas eu vou botar... Acho que está com legenda aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Tá baixo o som dele já. Dá para escutar? Bem baixinho. Deixa eu ver aqui se tem alguma função para aumentar o volume, mas eu não sei se tem. Pior que eu tô no máximo aqui. Mas tá muito baixo mesmo? Sim. Eu acho que ele tá saindo do teu fone. Ele tá pegando teu microfone, não do teu PC. E sabe como é que eu posso botar para ele pegar do... Deixa eu ver aqui. Acho que tu muda no próprio Zoom o output de áudio. No próprio Zoom aqui. Share Computer Sound. Acho que é aqui. Vamos ver se vai. Agora sim. Agora sim. Tá, show. Custom properties are a new addition to CSS. They're better known under a different name, CSS variables. In the past, web developers have used preprocessors like Sass, Less, or Stylus to have this functionality. The advantage of using the standardized custom properties is that you can change their values during runtime using media queries, JavaScript, or DevTools, and immediately see the effect of your changes. With this in place, it makes sense to make a lot of your values dependent on custom properties. In this example, the size of the ribbon as well as the ribbon flap have been defined using custom properties and are used in many calc expressions to position and size other elements. I can change these properties in DevTools to find the ideal value for my layout. It's especially useful to define a padding variable that is used as a base unit whenever you are defining a gutter, margin, or padding. This way you have a single lever to make a design feel more or less spacious. More patterns will probably evolve in the near future around custom properties as they become best practice, but even now they are widely supported and allow you to make rapid changes and keep your design much more flexible. Good stuff, innit? See you next time. I mean, we all Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui da apresentação. Tá. Vocês estão vendo aí a tela? Mas era isso que eu tinha para trazer. Nesse videozinho aí de exemplo aí é legal que as variáveis estando bem escopadas ali, um cara pode de repente até numa call, por exemplo, para gente às vezes que muitas vezes não tem nem layout e aí a gente tem que ir fazendo na nossa cabeça e vem umas queixas, eu quero um pouco alinhado um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda e tal. Não vem definido algumas coisas, de repente às vezes até numa call tu pode ajustar isso com o próprio PO do projeto, o PM, seja lá quem for. Mas era isso que eu tinha estudado sobre CSS Custom Properties. Eu não sei se alguém tem mais algo para acrescentar. Tem mais coisas no meio aí, mas tem coisas que eu não me senti confiante e eu não ia trazer para vocês hoje para encher linguiça. Assim. Cara, da minha parte, como eu assustei, foi com o suporte do IE. Eu jurava que o último ia ser suporte já, mas me enganei, bonito. O quê? O suporte do IE.
Ah, tá, o suporte do IE. Eu achava que a sua versão tinha suporte. Isso daí é foda, porque, tipo, na verdade até eu esqueci de citar ali, mas na outra palestra que eu vi do um cara, uma de 26 minutos ali em inglês, o cara até ele aconselha até que ainda se utilize os pré-processadores, mas para as variáveis estáticas globais e se use essas variáveis CSS para o que for local e dinâmico, sabe? Só que o que quebra é esse suporte do IE, que no momento não seria válido aqui para a gente da empresa. Mas é uma coisa boa de estar ligado já, porque acho que em breve eles devem arrumar isso. Arrumar não vão. O que vai acontecer é a gente parar de suporte um dia pro I11, mas acho que vai demorar isso. O problema é que nem o primeiro Edge suporta. É só o Edge 15 que eu vi ali. Então, por mais que caia do IE11, ainda vai ter que esperar mais um pouco. Mas a questão do Edge, como é que tá aqui dentro? Tipo, em vivo aí, vocês não pegam as outras versões do Edge? É todas as versões? Porque o Edge roda uma atualização melhor já, né? De forçar o usuário a atualizar, não? Eu não sei, sinceramente eu não reparei isso. Geralmente a gente considera essa a última versão dele, mas eu não sei como é que funciona essa questão de atualização dele. Pelo que eu tô vendo aqui, o Edge é do 15 para cima. O 15 é suporte parcial, mas do 16 para cima já tá de boa já. Só o IE que tá quebrando. Mas acho que talvez em projetos bem menores assim, dá pra usar ele com um polyfill, alguma coisa assim. Não sei o quão efetivo vai ser, mas... Pois é, chegou a ver algo de polyfill hoje? Não vi nada disso. Na verdade, eu fiquei olhando mais, tipo, como é que ele poderia ser manipulado ali via JavaScript e tal, umas possibilidades que com o SES normal a gente não tem, assim, pelo menos em relação às variáveis do SES lá, só depois de processado já. Mas deu mais curto a apresentação. É que eu falei muito rápido, mas deu mais curto do que eu esperava. Não sei se você tem alguma coisa para trazer, eu quero ver algum outro vídeo. Acho que semana que vem vai ser o Vinícius que vai apresentar. Acho que ele e o Galho estão preparando. Eu e o Galho. Sobre o que vai ser, Vinícius? Se a gente conseguir terminar a tempo, né, Galho? Vai ser sobre phaser, mas aí qualquer coisa, se não for dar certo, se a gente não for conseguir, a gente avisa. Mas vai ser phaser.js. Tá, show de bola. Vamos sim, confia na calma. Não tem ninguém aí pilhado pra cima de view? Eu tô louco pra ver alguma coisa de view. Eu comecei, eu sempre dei uma olhada assim, no view, mas nunca tinha trabalhado de fato. Aí eu comecei a mexer, e até comentei com o Jean Antunes hoje, que eu achei bizarro, que eu fui procurar de cara já algo que me ajudasse para trabalhar com o Google Maps. Eu achei bem bizarro, cara, que eu achei duas libs, uma, tipo, tinha um monte de coisa em desenvolvimento ainda, e a segunda, o cara praticamente implorando ajuda do pessoal para documentar, acho que testar também, ou seguir trabalhando com ele, né? Isso, tá ligado? Eu achei meio bizarro, sei lá, no React tu consegue achar já coisas mais robustas, assim. É que o React tem mais tempo, eu acho, né? Pois é que eu achei que, cara, como eu vi o tão em alto, eu achei que ele já tivesse uma maturidade maior, sabe? Aí foi meio que, claro que eu vi pelo menos nesse meu começo, vamos dizer assim, usando o cara a sério mesmo. Aí eu não sei se tem alguém que usa mais tempo o Vue, trabalha com o Vue, que gostaria de falar, isso é interessante, de repente. Pelo menos da minha parte, não sei do resto. O Jean, o Antunes, que fez uma apresentação no um mini curso lá na Sacomp, ele poderia falar alguma coisa pra gente, talvez. Não sei. Ele não tá aqui hoje porque ele tá meio ocupado num projeto, mas de repente eu falo com ele depois. Pô, eu ia falar sobre React Lifecycle, só que eu comecei a estudar e eu vi que precisava saber mais coisas sobre React. Aí no fim eu já tava vendo JSX, Virtual DOM, Transpiler, aí já tava em outra vibe, aí, tipo, tudo meio relacionado ali, mas aí eu tive que pegar um outro tema assim que eu não ficasse pulando de... Cara, mas nada impede de tu largar e a gente te ajudando também. Não, Sim. não precisa ter um... É que... É abrir discussão, né? Sim.
Mas acho que é isso aí, gurizada. Acho que falta 10 minutos aqui, mas não sei se mais alguém tem alguma coisa para acrescentar. Eu mandei o link de um polifil ali do. Tá, beleza. Eu vou até mandar junto depois do e-mail. E vou mandar o link de uma das palestras que eu me baseei aqui, fora uns artigos que eu li. Mas tem mais coisa a respeito de Custom Properties, mas eu quis focar ali no que eu consegui aprender assim nos últimos dias. Agora, parando para pensar, cara, a única coisa que eu usei que tinha Custom Properties, não sei se alguém mais já usou, era um polyfill com o problema do iOS com o header, tá ligado? Para deixar a página com 100% de VH, não sei se alguém já usou esse polyfill. Tô tentando me lembrar o nome dele agora. Que ele englobava o VW também, VK. Ele definiu o tamanho que tava assim, a UI do browser, ele definia uma custom var, tá ligado? Que era usada para deixar lá, para setar o tamanho do header com 100%. Não sei se alguém já usou esse papo, tentando me lembrar o nome dele agora. Foi a única vez que eu usei custom properties em algum projeto, tá ligado? Que eu me lembro foi essa. Eu nunca nem vi em nenhum projeto aqui da empresa. Cara, eu acho que é o VHChat, cara, foi o que eu usei. Deixa eu ver aqui. Foi ele mesmo. Vou te mandar de jeito. Abre e compartilha. Tá. Manda aí. Mandei no chat aí. No Teams, tu mandou? Foi Ah, tá. No chat da... mesmo. Onde é que é esse chat aqui, Breno? Não tô achando. Bem baixo, hein? Os botões. Os botões. Não, é pra mim. Não tá aparecendo. Cara, ali onde que tu muta e desmuta, tem invite, participants, share, e aí vai ter o chat do lado. Deixa eu ver. Tá, show. Esse segundo aqui, VHCheck. Esse cara foi que eu usei. Eu não sei se ele ainda tem coisas que são próprias, que eu cheguei a procurar aqui. Ele usa ainda, acho. Isso aqui é o que tu estava falando, né? Era um bug bem chato, o cara passava. Vai pra baixo. Aqui. Basicamente o que ele fazia era isso aí. Ele pegava a diferença que tinha que contar, ele botava numa custom property e calculava de acordo. Usava ela, né? Tu ia lá e pegava essa custom property e usava como tu quisesse. A única vez, cara, que eu usei um projeto custom property foi desse cara aí. Minha única experiência. Tá, mas e aí pro IE não... Não, esse problema era só do iOS. Ah, tá. É só com o iOS. Não tinha problema em suporte, tá ligado? E alguém já utilizou estilos? Tem um estilos também, eu não citei aqui, mas eu também não vejo ninguém falando muito a respeito, aqui na empresa, pelo menos. Cara, eu usava estilos quando a Caô trabalhava aqui, porque ele usava muito. Aí eu pegava os projetos com ele e eu trabalhava com ele, mas eu, por conta própria, eu nunca usei, porque eu achava os estilos meio, sei lá, cara, eu achava meio bizarro, assim. Cara, eu comecei a utilizar lá, porque quando eu tava trabalhando na nave, cara, o melhor é, até tu pegar a semântica, os negócios certinho, tá ligado? Até porque pra te usar o estilo, tem que baixar o Rupture, que é um jQuery pra ele, entendeu? Cara, o negócio parece um JavaScript, assim, podendo, tá ligado? Esse cara é meu preconceito. Parece um JavaScript podendo. E, cara, achei muito bom o negócio, né? Depois tu pega o jeito, no caso, entendeu? Ele parece bem claro, bem completo, mas sim. Ele é completão, tá ligado? É completão. Aí, como parece eu curti bastante. Tá usando, André? Não usei ele ainda. Eu tive um preconceito no início também, mas eu não sabia que ele tinha lógica. Eu lembrava dessa parte. Tá, mas ele é mais novo que o César e o Less? Acho que é bem mais novo. Mais ou menos na mesma época, não? Não, acho que é mais novo, acho. Não, porque eu tô sempre fazendo cursinho no Alura, em outras plataformas, e geralmente só falam do César e do Less, cago com os estilos esses. Ele já tem uns bons anos. O Les é outro que eu acho que tá em baixa, né? Eu acho que é o que mais se mantém firme com o passar do tempo é o César. Em relação aos demais, assim.
É que agora também, na real, tá muito em alta usar o estilo vinculado lá com o React, usando... Com Vue também. Utilizei com Vue.js. E cara, muito bom o negócio. então, eles estão englobados aos frameworks, né? Exatamente. Então, o pessoal tá parando de usar já esses outros tipos de pré-processor, assim, como faz, os estilos, cada vez mais difícil, né? É que tem o CSS em JS também agora, né? Exato. Style Components, essas coisas assim, então, tipo... Daí tu já coloca no próprio componente e tu escreve o CSS no JS, então, tipo... Tem a questão da utilidade também, né? Se quiser querer reaproveitar código entre um React, por exemplo, o React Native, vai ser basicamente obrigado a usar um Style Component, né, da vida, porque aí tu vai encapsular um componente ou web ou nativo e tu vai entregar pro cara, o cara meio que não interessa, tá ligado? Sim. Quem usa essa ideia basicamente é meio que lei, usar o Style Component, né? Isso é massa. Gurizada, acho que era isso aí. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Não sobre Custom Properties, mas sobre o Drops. Só lembrando que semana que vem vai ser o último que está agendado, então a gente precisa de mais pessoas para os Drops futuros. Sim, tipo... Então, agora para dezembro, tipo, eu já vou até compartilhar a planilha aí. Agora eu vou dar uma arrumada nela e vou compartilhar. Mas aí a gente precisaria de mais umas cabecinhas aí para pegar os de dezembro para fechar o... Mas assunto não falta aí, tipo, o React ouviu o que for, tipo, tem bastante coisa para falar, assim, bastante coisa que o pessoal tem interesse. Só tem que pegar mesmo e fazer. E novamente, desculpa mesmo, semana passada eu acabei me atrapalhando, não deu. Mas é isso aí, gurizada. Valeu, cara, tava massa. Vou parar aqui a gravação aqui. Valeu, cara.